Olá, candidato, candidata. Eu sou o Átila Biorana, professor de língua portuguesa, gramática aqui do Estúdio Aulas. E vamos começar agora o nosso curso de língua portuguesa, gramática, aplicada às provas do CESP. Para você que vai se preparar, enfrentar essa banca, sabe que é essencial conhecer o perfil do examinador. Muita gente fica preocupada aí em conhecer, na verdade, o conteúdo que vai ser cobrado em prova, quando você deveria se preocupar em saber como esse conteúdo vai ser cobrado. Então é mais importante você perceber o perfil da banca, o aspecto que ela valoriza dentro da gramática, aplicada ao texto, questão de conhecimento mais das articulações lógicas do texto, aplicação prática dos conteúdos teóricos. Você sabe muito bem que cada banca valoriza determinado tipo de comportamento, do candidato dentro da prova de língua portuguesa. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aqui desvendar como é que você pode se preparar melhor, otimizar o seu estudo e acelerar o seu aprendizado e, o que é mais importante, aumentar o seu rendimento. Por isso que nós separamos aqui, nós do Estúdio Aulas separamos as questões, o pessoal da cadeira de língua portuguesa realmente fez um trabalho minucioso para buscar questões que mais representem o perfil da sua banca, aquilo que mais se repete nos concursos, as questões que são mais prováveis de se repetirem daqui para frente. Então, vem comigo e eu recomendo que você, ao resolver cada questão, dê pausa no seu vídeo, faça aí a sua leitura, e aí, à medida que você for avançando, você vai soltando o vídeo e conferindo as suas respostas, ok? Então, vamos lá. Primeira questão a seguir. Temos aí a prova da Polícia Civil do Espírito Santo. O bombardeio ordenado por Pyongyang atingiu uma ilha do país vizinho, matou 2 pessoas e feriu pelo menos 18. A justificativa do norte foram manobras supostamente feitas pelos sulistas em águas sob sua jurisdição. O núcleo do sujeito das formas verbais matou e feriu é Pyongyang. Ora, o sujeito é a matéria bem inicial mesmo do estudo gramatical. Você achando os verbos, você pergunta a eles quem é que matou 2 pessoas? Quem é que feriu pelo menos 18? No texto você vai achar como resposta o bombardeio ordenado por Pyongyang. Está aqui, ó, atingiu uma ilha do país vizinho, matou 2 pessoas, feriu pelo menos 18. Então o sujeito é toda essa estrutura, agora o núcleo é apenas o termo bombardeio. O bombardeio. Esse é o sujeito. O núcleo do sujeito é sempre um termo de caráter substantivo. Como é que eu conheço um substantivo? Todo substantivo aceita anteposição de artigo. Ainda que não haja artigo, você pode colocar um artigo para que você realmente conheça ali o substantivo. Agora é bom lembrar que o núcleo do substantivo jamais será preposicionado. Então, nesse caso, por Pyongyang não pode ser o núcleo do sujeito. Veja aí a preposição por. Para quem não lembra quais são as preposições, você pode lembrar aquela canção, vem para cá, olha aqui para mim. Quem nunca viu aquela canção lá na 5ª série, muita gente aprendeu essa canção e sabe de quais preposições. E talvez você não lembre quais são elas. Na hora da prova você vai precisar de agilidade. Então a gente manda aí a canção para você. Não que eu queira que você cante e tal, mas vai ficar na sua cabeça. Isso ajuda você a lembrar, Aquela musiquinha do pirulito que bate-bate, Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu, não é isso? Então você pode colocar aqui, ó, a ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sob, trás. De novo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sob, trás. Simples, Então você vai repetir essa musiquinha aí, devagarinho você vai lembrar quais são as preposições. Então já não é mais desculpa, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Vamos à próxima questão. O item então está errado. O núcleo do sujeito não é Pyongyang. Vamos à próxima questão de número 2. Para se garantir a coerência e a correção gramatical da frase, deve-se transformar o sujeito, que é composto, em sujeito simples, retirando-se o trecho a de avaliação e deixando-se o verbo compor como está, no singular. Então vejamos o trecho. A etapa de avaliação quantitativa e a de avaliação qualitativa dos resultados compõem o próximo capítulo. Então vejamos ao verbo. Quem é que compõe, ou então o que é que compõe o próximo capítulo? A etapa de avaliação quantitativa e a etapa de avaliação qualitativa. Veja, são 2 etapas.
Correto mesmo seria colocar o verbo no plural, compõe, né? Se você tivesse o verbo aqui no plural, você realmente veria a concordância verbal plena, específica, né? Mas não é isso que está acontecendo. O verbo está no singular, o padrão seria colocar o verbo no plural, porque são duas as palavrinhas que representam o núcleo, a etapa de avaliação quantitativa e a etapa de avaliação qualitativa. Elas compõem o próximo capítulo. Então, para a correção gramatical do texto ficar adequada, para que a coerência seja mantida, realmente a sugestão dele é perfeita. É retirar esse A de avaliação aqui, ok? E aí você teria o texto correto do ponto de vista gramatical. Porém, do ponto de vista da coerência, você teria alteração de sentido. Aqui passaria a ser uma etapa apenas. A etapa de avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados. Aí você teria uma etapa só e isso alteraria a coerência, a conexão lógica dos argumentos. São duas etapas. Então, para que o texto fique correto, o mais adequado seria não retirar isso, e sim mudar o verbo que se está no singular, colocando-o no plural. Portanto, a questão de número 2 é uma questão errada. Tá? Aqui, para que fique gramaticalmente correto e coerente, ou seja, para que haja uma conexão lógica dos argumentos, a coerência é justamente isso, conexão lógica, para que se mantenha isso, a conexão lógica dos argumentos, o certo mesmo é só alterar o verbo, tá certo? A correção gramatical é a obediência à norma padrão e o texto então ficaria perfeito. Por isso a questão 2, uma questão errada. Vamos à próxima. Questão de número 3. Na assertiva 3, o sujeito composto, a existência e a felicidade pessoal está posposto ao núcleo do predicado verbal. O núcleo do predicado verbal, lembrando, é o verbo, né? Do sucesso no circuito comunicacional dependem a existência e a felicidade pessoal. Então vamos pegar o verbo e perguntar, né? Quem é que depende do sucesso? Veja que a oração está invertida, hein? Quem é que depende do sucesso no circuito comunicacional? Quem é que depende? A existência e a felicidade pessoal. Esses dois elementos, eles dois, a existência e a felicidade, ambos dependem do sucesso. Então o sujeito realmente é composto e ele está posposto ao verbo, está posposto ao núcleo do predicado verbal. Né? Tirando o sujeito, tudo que resta é o predicado, né? E o núcleo do predicado é o verbo, ele é o núcleo do predicado. Tirando o sujeito, tudo que resta é predicado. O verbo sempre é núcleo do predicado. O sujeito está posposto ao núcleo do predicado verbal. A questão 3, portanto, está certa. Mais o item certo aí. Vamos ao próximo item, o item de número 4. Questão 4 do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. Não, Corpo de Bombeiro Militar, vamos ver. Em pleno sertão do Cariri, no sul do Ceará, um meio de transporte causa estranheza na paisagem árida, cobrindo os 14 quilômetros que separam Crato e Juazeiro, do norte. Um misto de metrô e ônibus transporta passageiros. Trata-se do primeiro veículo leve sobre trilho do Brasil, um tipo de transporte coletivo capaz de melhorar o trânsito nas cidades sem acarretar tantos malefícios ao ambiente. Além de custar menos que o metrô, transporta muito mais passageiros que o ônibus e é até 93% menos poluente que este. Então a questão afirma que o sujeito da oração transporta muito mais passageiros está elíptico. Esse nome elíptico nos remete ao oculto, né? Muita gente aprendeu como nome sujeito oculto, outros aprenderam pelo sujeito subentendido. O CESP gosta muito desse nome, sujeito subentendido. Vou colocar aqui então, ó, sujeito subentendido. Outros chamam de sujeito elíptico, como foi a questão, sujeito implícito, sujeito tácito. Mas o que é esse sujeito elíptico, implícito, né? Tácito, subentendido, obtuso, enfim, o que é isso? É aquele sujeito que a gente sabe quem é, porém ele não está expresso dentro daquela oração. Ele pode ser recuperado numa outra oração, na oração anterior ou até mesmo uma oração posterior. Mas ele está ali no texto, ele é reconhecível em outra oração do texto. Então vejamos isso aqui.
Em pleno sertão. Vamos ver se o sujeito do transporta muito mais passageiros está realmente elíptico. Então vamos. Em pleno sertão do Cariri, no sul do Ceará, um meio de transporte causa, veja o primeiro verbo, causa estranheza na paisagem árida. Quem que causa? Um meio de transporte. Esse aqui é o sujeito do causa, o sujeito está expresso, está aqui explícito no texto. Cobrindo os 14 quilômetros que separam Crato e Juazeiro do norte, um misto de metrô e ônibus transporta passageiros. Quem transporta? Perguntemos aqui, ó, um misto, o sujeito expresso aqui, ó. Um misto de metrô e ônibus transporta passageiros. Trata-se do primeiro veículo leve sobre trilho do Brasil, um tipo de transporte coletivo capaz de melhorar o trânsito nas cidades sem acarretar tantos malefícios. Então vamos só lembrar que a ideia continua aqui, ó, um tipo de transporte coletivo capaz de esse tipo de transporte coletivo melhorar o trânsito nas cidades brasileiras, sem esse tipo de transporte coletivo acarretar tantos malefícios ao ambiente. Então aqui um tipo de transporte coletivo está implícito, tá? Para os verbos melhorar e para o verbo acarretar, tendo em vista que essa expressão está em outra oração. Além de custar menos que o metrô, quem custa menos que o metrô? Esse tipo de transporte coletivo transporta muito mais passageiros. Veja que nesta oração o sujeito não está expresso. Você terá que recuperar esse sujeito em outra oração do período. Quando isso acontece, dizemos que o sujeito está elíptico. Ele não está escrito naquela oração. Na oração cujo verbo está aqui, ó, o verbo transporta. Para este verbo, o sujeito não está explícito, ele está realmente elíptico, ele está oculto, ele está implícito, tácito, subentendido. Esses nomes todos são nomes comuns e podem aparecer no seu texto. A questão de fato está certa. Transporta muito mais passageiros que o ônibus. E olha esse verbo aqui também, é até 93% menos poluente que o ônibus, né? Então quem transporta? Quem é menos poluente? Esse tipo de transporte coletivo, aliás, o VLT. Então a questão está certa, questão 4, tranquilo esse item. Vamos ao próximo item, questão de número 5. Prova diz aí o seguinte: o sujeito das orações garante audiência, proporciona lucro e desperta ansiedade é indeterminado. Ora, então não vamos confundir aquele sujeito oculto com o sujeito indeterminado, sujeito elíptico com o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É aquele sujeito que não se quer ou não se pode determinar no texto. Você procura o sujeito e não consegue achar alguém a quem o verbo se refira. Não há um referente reconhecível no texto. Existe um referente, mas não se pode reconhecê-lo no texto. Então vamos ver se o sujeito realmente do desperta ansiedade, proporciona lucro, garante audiência, se ele está indeterminado. A obesidade rende livros. Vamos marcando os verbos. Quem rende? A obesidade. Ela rende livros, revistas, receitas com baixas calorias, regimes da moda, lançamentos de remédios, shakes, sopas, etc. Garante audiência. Quem garante audiência? A obesidade. Então já sabemos quem é o sujeito não está indeterminado. O sujeito do garante, na verdade, ele está oculto, ele está elíptico. E por uma questão de estilo, o autor do texto não quis repetir aqui, ó, não quis repetir a expressão a obesidade. A obesidade garante audiência, a obesidade provoca lucro, a gente entende que aqui, ó, o sujeito proporciona, o sujeito dela é a obesidade e desperta ansiedade. Quem desperta ansiedade? Ora, a obesidade. E talvez por isso mesmo, nem todo mundo que se lança a uma estratégia de emagrecimento consiga ir além da primeira semana. Portanto, a questão está errada. O sujeito não é indeterminado, o sujeito ele é oculto, ele é elíptico, implícito. Naquela oração não aparece o sujeito, mas rapidinho você consegue identificá-lo, é só buscá-lo no texto, você vai reconhecê-lo em outra oração. O sujeito está elíptico. Para este verbo, ele não está presente o sujeito. Para o proporciona também não está presente, nem para o desperta. Mas rapidinho você consegue recuperar esse sujeito em outra oração. Então isso é o sujeito elíptico. A questão está errada. Vamos à próxima questão. Próximo item, questão 6. Ministério da Saúde, redação oficial, da parte de redação oficial, trouxe aí o seguinte. Abre aspas, o homem dos séculos 17 e 18
pense imediatamente no firmamento. O do século XIX pensa em uma paisagem. O núcleo do sujeito está elíptico na segunda ocorrência do verbo pensar. Então vejamos, segundo a observação de H. von Stein, o ouvir a palavra natureza, ao ouvir a palavra natureza, o homem dos séculos 17 e 18 pensa imediatamente no firmamento. O do século 19 pensa em uma paisagem. Ora, candidato e candidata, esse o representa a palavra homem. O homem do século 17 e 18 pensa imediatamente no firmamento, o homem do século 19 pensa em uma paisagem. Eu não vejo aqui explicitamente a palavra homem, mas de maneira implícita o pronome nos remete ao termo o homem, tá? Então isso é um caso também de elipse, quando você suprime a palavra, no caso aqui representada pelo pronome o. Então, segunda questão, o item está certo. O núcleo do sujeito não está explícito, tá certo? O núcleo do sujeito está elíptico na segunda ocorrência do verbo pensar. Agora vale só lembrar um detalhe. Sintaticamente, o sujeito está expresso sim, o sujeito está escrito aqui, ó. O homem dos séculos 18 e 17 e 18, né? 17 e 18, pensa imediatamente no firmamento. O homem do século 17 pensa em uma paisagem. Então vale só lembrar que esse núcleo, o homem, realmente está implícito, né? O que está explícito aqui é o pronome, mas o pronome sozinho não é nada. O pronome ele remete ao termo homem. O termo homem, de fato, que era núcleo na primeira ocorrência, agora fica implícito, fica elíptico na segunda ocorrência. A questão, portanto, é uma questão correta. Vamos ao próximo item, o item de número 17, prova agora do TJDFT. Por 500 anos mentiram para nós, esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Disseram-nos que éramos brasileiros. Esconderam todo esse tempo o fato de que o termo brasileiro não é sinônimo de cidadania, e sim o nome de uma profissão. Brasileiro rima com padeiro, pedreiro, ferreiro. Brasileiro era a profissão daqueles portugueses que viajavam para o Brasil, ficavam alguns meses e voltavam com ouro, prata e pau-brasil. Tiravam tudo o que podiam, sem nada deixar em troca. Aí esse foi o texto do TJDFT para técnico. A questão então afirma o seguinte: o desenvolvimento das ideias do texto mostra que o sujeito subentendido, lembre-se, quando ele fala sujeito subentendido, ele está falando de sujeito oculto, de sujeito elíptico, de sujeito implícito, tácito, tá? Todos esses nomes aqui, ó, são exatamente sinônimos. Tá? Sujeito oculto, sujeito subentendido, sujeito implícito, é aquele sujeito que você sabe quem é, ele está no texto em outra oração, porém ele não está expresso naquela oração. Sujeito obtuso, né? Você pode encontrar esses nomes aí, enfim, sujeito oculto, implícito, elíptico, obtuso. Muito bem, então o desenvolvimento das ideias do texto mostra que o sujeito subentendido dos verbos mentiram, esconderam e disseram são os portugueses que viajavam para o Brasil. Vamos ver se é verdade. Voltemos ao texto. Ele diz que por 500 anos mentiram para nós. Eu não sei quem foi que passou tanto tempo, 500 anos no caso, mentindo para nós. Quem mentiu? Não sei. Não se sabe quem é o sujeito do mentiram. Esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Não sei quem foi que escondeu. Não posso nem dizer que foram eles. Alguém. Não se sabe quem. Esconder, disseram-nos, de novo o verbo, na terceira pessoa do plural, mas não se referindo a ninguém. Disseram-nos que éramos brasileiros. Esconderam todo esse tempo o fato de que o termo brasileiro não é sinônimo de cidadania. Então atenção, candidato. Atenção, candidata. Para esses 4 primeiros verbos não há nenhum referente textual reconhecível. Os verbos não se referem a um ser ou a alguém que se possa reconhecer no texto. Não há referência a ninguém. O texto segue e diz o seguinte: esconderam todo esse tempo o fato de que o termo brasileiro não é sinônimo de cidadania e sim nome de uma profissão. Brasileiro rima com padeiro, ferreiro, pedreiro. Brasileiro era a profissão daqueles portugueses que viajavam para o Brasil. Agora diferente. Quem viajava para o Brasil? Os portugueses. E esse que aqui é representante de os portugueses.
Tanto é que eu posso trocar esse que por os quais. Ó, os portugueses, os quais viajavam para o Brasil. Então esse que, ele é o sujeito da forma verbal viajavam. Esse que remete a portugueses. Ficavam alguns meses. Quem ficava alguns meses? Os portugueses daquela época ficavam alguns meses. E voltavam com ouro, prata e pau-brasil. Quem voltava com ouro, prata e pau-brasil? Ora, os portugueses. E quem tirava tudo o que podia sem nada deixar em troca? Sem deixar nada em troca? Os portugueses. Agora, dizer que esses portugueses que vieram para cá no início da colonização, eles passaram 500 anos mentindo para nós, isso não tem nenhum pingo de coerência. Por isso a questão está errada. Vamos avançar? Questão errada. Eu quero que você lembre só um detalhe. Atenção comigo aqui. Toda vez que você encontrar um verbo na terceira pessoa do plural, né, no caso do mentiram, disseram, esconderam, se este verbo não tiver nenhuma referência, se ele não se referir a ninguém reconhecível no texto, você tem um caso de sujeito indeterminado, ok? Guarde isso, sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referente textual reconhecível, não se referindo a ninguém que seja reconhecível no texto, o sujeito vai ser indeterminado. Aliás, é assim que nós fazemos quando queremos indeterminar o sujeito de um verbo, de uma ação qualquer. Então, veja bem, quando eu falo assim, falaram muito bem de você, falaram bem de você na reunião, você vai ficar curioso, querendo saber quem foi que falou bem de você. E eu digo, olha, falaram, eu não posso dizer quem foi, mas falaram muito bem de você. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido aí mais de uma pessoa. Então, você terá que ver pelo contexto. Não havendo reconhecimento no contexto, o sujeito é indeterminado, ok? Terceira pessoa do plural, sem referente, sujeito indeterminado. Vamos ao próximo item, vamos lá. Questão de número 8 agora diz assim: emprego para mim é aquele trabalho que você vende. Tem outros trabalhos que não são remunerados, mas que são trabalho. Então é qualquer ação que você desenvolve para a reprodução da vida como um todo. Eu quero só lembrar que o pronome você, nesse caso, nós não temos o texto completo aqui, mas o pronome você se referia a qualquer pessoa. Quem estava sendo entrevistado, ou entrevistada, né? Era uma senhora que prestou serviços aí essenciais para a valorização do trabalho feminino na sociedade, e ela definiu qual a diferença de trabalho e emprego na entrevista. E ela diz então para o repórter: emprego para mim é aquele trabalho que você vende. Esse você não representa o repórter, mas qualquer pessoa vende, que vende o seu serviço. Tem outros trabalhos que não são remunerados, diz ela, mas que são trabalho. Então é qualquer ação que você desenvolve, que qualquer pessoa desenvolve para a reprodução da vida como um todo. Então o item afirma que o pronome você tem a função, eu quero que você destaque isso aí, a função de representar um sujeito indeterminado. Veja que ele disse representar, ele não disse que é um sujeito indeterminado, mas representa um sujeito indeterminado no texto, equivalente aí, num texto de redação oficial, à partícula ser. E é a mais pura verdade. Essa questão está certa. O pronome você se refere a qualquer pessoa, qualquer um, ok? Qualquer pessoa. E é muito comumente utilizado, esse pronome você é utilizado na linguagem popular. As pessoas elas fazem uso desse pronome você para se referir a qualquer pessoa. No entanto, vale lembrar que esse uso é só na modalidade popular da língua. Então, num texto de redação oficial, para se indeterminar o referente, você pode colocar aí o pronome se. O emprego para mim é aquele trabalho que se vende. Quem vende? Qualquer pessoa. Tem outros trabalhos que não são remunerados, mas que são trabalho. Então é qualquer ação que você desenvolve, que se desenvolve, qualquer ação que se desenvolve para a reprodução da vida como um todo. Então veja que o pronome você não se refere a ninguém reconhecível, representa sujeito indeterminado. Muito bem bolada essa questão. Atenção aqui, não foi a primeira vez que o SESP cobrou isso, viu? Não foi a primeira vez. O SESP já vem cobrando esse pronome você com referente genérico. Quando o pronome você se refere a qualquer pessoa dentro de um determinado contexto, então já se sabe ali que o pronome você é representante de sujeito indeterminado.
típico da modalidade coloquial, da linguagem mais informal, típico da oralidade, pois num texto formal não se usa o pronome você, e sim dá-se preferência ao pronome se, ok? Então vamos à próxima questão, vamos ver aí mais sobre essa temática de tipos de sujeito, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. E por falar sobre o sujeito inexistente, olha aqui a questão de número 9. Diz assim o item: o emprego de singular em houve deve-se ao singular em um incremento. E por isso, se essa expressão estivesse no plural, o verbo deveria ser empregado também no plural. Então vejamos, em 10 anos houve um incremento, o verbo haver está no sentido de existir, tá? É como se eu dissesse existiu um incremento de 200 milhões na ocupação feminina. Então o verbo haver no sentido de existir, ele é o famoso verbo impessoal. O que é isso, o verbo impessoal, Átila? Verbo impessoal é aquele verbo sem sujeito, que pessoa nenhuma pode executar. É um verbo impessoal, ele não seleciona pessoa que o pratique, que o execute. É um verbo impessoal. E todo verbo impessoal, por não ter sujeito, ele fica conjugado na terceira pessoa do singular, sempre, tá? O verbo haver, pelo menos, enfim, porque há uma exceção, que é o verbo ser, nós vamos falar disso depois, mas o verbo haver, ele sempre será conjugado na terceira pessoa do singular, atenção, quando estiver empregado no sentido de existir. Terceira pessoa do singular, ok? Você guarde essa informação que é muito importante, aparece de vez em quando em prova. Então, o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, não tem sujeito e é conjugado na terceira pessoa do singular. Ele disse que o singular do houve deve-se ao singular de um incremento. A questão está errada. Isso, questão errada. Por quê? Porque o verbo só concorda com o sujeito. E se o verbo não tem sujeito, é obrigatório que ele fique na terceira pessoa do singular. Viu? Terceira pessoa do singular. E o verbo haver, só lembrando, é um verbo transitivo direto. Se houve algo, o verbo exige um complemento sem preposição. Toda essa estrutura é o objeto direto, é o complemento do verbo, mas sujeito que é bom, esse verbo não tem, e o verbo não concorda com o incremento. Um incremento é apenas núcleo do objeto direto. Então fica a dica, no próximo bloco, atenção, no próximo bloco nós vamos ver outros tipos de sujeito, vamos reforçar um pouquinho mais esse sujeito inexistente, a oração sem sujeito, com verbo impessoal, e vamos ver também o sujeito oracional. A gente se vê do outro lado, até a próxima, tchau, tchau.